No programa de hoje, vamos visitar o maior museu de aviação do mundo mantido por uma companhia aérea, fazer um voo de trike pelo interior de São Paulo e conhecer os aviões da Esquadrilha da Fumaça. Esse é o Aero, por trás da aviação. Olhando assim, parece que eu tô prestes a entrar no saguão de um aeroporto, não é? Só parece. Hoje, o Aero veio no maior museu de aviação do mundo, mantido por uma companhia aérea, para mostrar um pouco sobre os pilotos e os aviões que ajudaram a construir a história da aviação no Brasil. O museu foi criado a partir da restauração de um antigo monomotor Cessna dos irmãos Amaro, o qual os inspirou na realização do sonho de preservar a memória da aviação. Para guiar a nossa visita pelo museu através das diversas décadas dessa história, ninguém melhor do que um dos responsáveis por dar asas ao sonho de muitos brasileiros. O fundador do museu e apaixonado pelos ares, João Amaro. O João estava me contando que uma das ideias do museu é encantar as crianças sobre aviação, né? Que eles entrem e entendam como tudo começou e se interessem pelo tema. Exato. O museu proporciona às pessoas que aqui comparecem, né, uma espécie de um campo didático, porque as pessoas tenham a exata noção do que foi a evolução da tecnologia aeronáutica. E como começou a sua vida na aviação? Então, tanto eu como o meu irmão fomos contaminados pelos aerococos por um tio meu que era piloto em Buritama. Meu pai era muito humilde, não tinha como custear essas despesas. Seu pai fazia o quê? Meu pai tinha um armazém. Meu irmão saiu de casa com 17, 18 anos e foi viver a vida, e se brevetou em Londrina, em Catanduva. Depois foi para Londrina, foi muito difícil a vida dele. A minha também não foi muito fácil. Trabalhei quase 5 anos em cima de um trator, era jovem, tinha 16, 17 anos. Não, eu imagino na década de 50. Hoje em dia é uma coisa muito cara, imagina para um menino do interior na década de 50. Mas esse esforço valeu porque eu pude tirar a licença de piloto, mas jamais a gente podia imaginar que isso ia tomar esse tamanho, esse gigantismo, né? Um dia o Rony chegou para mim e falou: João, eu acho que nós tínhamos que fazer alguma coisa para a sociedade brasileira, um sinal de agradecimento do que ela deu para nós. Eu tinha 2 aviões antigos, muito antes de 1950, e tinha vendido um para o Rolim. Aí um dia alguém falou: pô, mas vocês têm 2 aviões, o que vocês estão pensando? Por que vocês não fazem um museu? Foi justamente nessa hora que o museu nasceu. O museu possui mais de 90 aeronaves e a maioria está em condições de voo. Elas estão dispostas cronologicamente, divididas por décadas, começando em 1910 com o 14 bis de Santos Dumont. Quem estava em Paris no dia 23 de outubro de 1906 viu que todos nós gostaríamos de ter visto: o 14 bis voando. Foram 7 segundos, 60 metros de distância a uma altura de 2 metros, mas foi o primeiro voo de Santos Dumont. Esse avião, o 14 bis, ele não voa para lá, ele voa para cá. Ele voa como se fosse de marcha ré. Bom, saímos da década de 10, qual é o próximo avião que a gente vai ver? Década de 20. Década de 20 fizeram um negócio desse tamanho. Então, Vivian, esse é um dos grandes feitos da aviação no mundo. Isso representa o feito e um fato extraordinário da aviação. Porque foi pilotado por um brasileiro, João Ribeiro de Barros, aqui de Jaú. Ele chama Jaú. E ele pôs o nome no avião de Jaú. Ele comprou esse avião na Itália e veio da Itália para cá. Voando? Voando, só que em 1927. E ele é quase um barquinho, né?
como se fosse um catamarã. São 2 flutuadores com 2 motores de 550 HP cada um. Os pilotos ficavam ali embaixo da hélice. Tá vendo aquele para-brisa lá? Ficava o piloto, o navegador e o copiloto. Nós estamos em 1930, agora não vai ter jeito. A gente vai ter que ver os aviões da Segunda Guerra, né? Vamos lá ver. Então esse aqui é um avião de guerra, um avião da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Por que a asa dele dobra? Porque ele foi feito para o teatro de guerra japonês. E ele tinha que ser transportado para o teatro de guerra, que estava lá próximo do Japão. E ia ser transportado de porta-avião. Por isso que as asas dobram para ocupar pouco espaço no navio. Um avião portátil. Aqui está o maior representante do esforço alemão da Segunda Guerra Mundial, Messerschmitt 109. Foram mais de 35 mil aviões desses construídos. Sobrou meia dúzia desses aviões que tem no mundo voando só. Esse avião aqui, por exemplo, um alemão, Focke-Wulf, foi o responsável pelo treinamento de milhares e milhares de pilotos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Esse aqui não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, Do lado de cá está com a pintura alemã, do outro lado está com a pintura da Marinha Brasileira, que foi o primeiro avião da nossa Marinha. O que a gente vai ver agora? Nós vamos ver o primeiro jato da FAB. Da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira, o Gloster Meteor. É esse avião aqui, esse bimotor. Eu não sei nem falar esse nome. É um fabricante de avião lá da Inglaterra. Esse avião tem uma história curiosa, porque o Brasil comprou, acho que foi 64 ou 65 aviões desses, não me lembro o número exato, mas todos foram trocados por algodão. Foram, acho que 6 mil toneladas de algodão em troco de 60. Imagina que ocupa de espaço 6 mil toneladas de algodão. Ocupa mais espaço que os aviões. Eu acho que foi 6 mil toneladas, eu não sei quantos que foram, não. E o governo pagou efetivamente em algodão. Em algodão. A moeda de troca foi algodão. O museu guarda parte da história da aviação brasileira. E durante a visita, é possível perceber o quanto o João se dedica para preservar essa memória. Então, Vivian, nós estamos encaminhando aqui para um local que entristece o museu, sim, porque o museu exibe uma tragédia ocorrida com um avião de matrícula brasileira que causou a morte de 2 pessoas, um dos quais era piloto e era um dos meus heróis. Estamos falando da tragédia do Milton Verde. E esse é o avião dele? Esse é o avião dele. Não é uma réplica? Não. Esse é o avião autêntico dele. Em 1960, Milton Verde e Antônio Augusto Gonçalves fizeram um pouso forçado na selva boliviana. Milton Verde passou mais de 2 meses lutando contra a fome, o frio e a sede. Ele decolou com esse avião, ele e o cunhado decolou de Corumbá, tentou chegar em Santa Cruz de la Serra. Não conseguiu, porque o combustível não permitiu. E ele nunca chegou no destino, pousou num local que ele não sabia onde estava. Depois de alguns dias de fome e sede, desesperado por sede, o cunhado tomou gasolina, uma garrafa de gasolina, e à noite morreu. E ele ficou sozinho. A gasolina do avião? A gasolina que tinha no avião. Ele viveu durante 70 dias. No final do ano ele foi encontrado, os corpos foram encontrados. Até hoje, no túmulo dele, se encontra muita garrafa de água, porque ele morreu de sede. O avião foi recuperado apenas no ano 2000 e trazido para o museu a fim de eternizar sua história. Agora é um avião que está parecendo gesso de criança quando quebra o braço. Ele é todo assinado. É verdade, não tinha pensado nisso. Mas é um avião que foi um presente do Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil em 1950, para a Ada Rogato. Ela se propôs a fazer um raid pelas Américas, apertando os laços fraternos entre os países, né? E aonde ela passava, as pessoas deixavam, deixavam o testemunho, né? Olha aqui, ó. O que o Getúlio Vargas escreveu? Por intermédio do voo da Boa Vizinhança, envia uma saudação cordial aos povos irmãos das Américas. Assinado Getúlio Vargas, presidente dos Estados Unidos do Brasil. Não dá para ver o dia, mas é de março de 51, é isso? 51, é. Voando sozinha, Ada Rogato obteve fama nacional e internacional com grandes feitos na aviação.
A visita ao museu é como entrar em um túnel do tempo com destino ao passado, no qual João e sua equipe fazem questão de nos guiar. Ver um avião de perto, né, já é uma experiência que normalmente a gente não tem. E ver algumas dessas aeronaves é incrível. Eu tive a sorte de poder trazer para vocês. Eu vi o museu com o melhor guia que eu poderia ter. Que é o fundador do museu, sabe tudo e ele tem uma paixão que é contagiante. E realmente, então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido um pouquinho do que eu senti, porque foi uma experiência única, eu gostei muito. Muito obrigado. Muito obrigada, eu. Obrigado. Obrigada. A aviação de ultraleves, conhecida como aviação desportiva, vai desde o simples strike, que é a evolução da asa delta, até o ultraleve avançado, que se assemelha muito com um avião monomotor. Nesse condomínio aeronáutico no interior de São Paulo, existe uma escola de ultraleves na categoria pendular, o trike. Cheguei aqui no condomínio e encontrei uma escola de ultraleve. E o Pezão vai me tirar umas dúvidas que eu descobri coisas que eu não sabia, né, Pezão? Com certeza. Ó, fala aqui, isso aqui não é um monomotor? Não, esse é um ultraleve avançado. Olha lá, eu não sabia disso. Para quem não conhece realmente olhando, fala que é um avião. O que me chamou a atenção é que eu vi aqui na tua escola, né, e vi também com o prefixo PU, que indica Isso. que é um ultraleve. Isso. O ultraleve avançado e o avião monomotor são muito parecidos e é fácil confundi-los. A maior diferença é que o ultraleve avançado é registrado como avião desportivo, não podendo realizar práticas comerciais. O trike é o modelo mais simples de ultraleve, também chamado de ultraleve básico. Esse aqui então é o básico. Isso. Esse seria o básico na categoria de pendular, que seria a asa em cima, o comando dele é feito como se fosse numa asa delta. Que ele é bem similar a uma asa delta, na verdade é a evolução da asa, né? Tem alguma diferença em termos de segurança entre esse básico e o avançado? Não, em termos de aeronaves, não. A segurança mesmo, quem faz é o próprio piloto. Sim. Que seria o quê? Uma boa formação, tanto do avançado como do básico. Seguir realmente as regras certinho, né? Para pilotar o ultraleve, não é necessário tirar a carteira de piloto privado, mas sim a de piloto recreio. E quanto tempo dura esse procedimento para você ter essa boa formação, né? A ANAC, ela exige hoje, para a carteira de CPR, que seria a carteira de piloto recreio, ela exige hoje 30 horas. Algum deles é mais potente? Existe uma potência maior entre eles? Isso varia muito, varia muito do motor, que nem esse é um motor, já é um motor 160, um Lycon de 160 HP, que seria um motor de avião, né, homologado, só que ele está aplicado no ultraleve. O trike, ele já tem um Rotax, que é de 80 HP. Entendi. A gente está aqui na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. E quanto tempo seria de voo, mais ou menos, num básico até São Paulo, decolando daqui do condomínio e pelo avançado? Com avançado. Com o trike eu faço, seguindo os corredores, fazendo o padrão certinho. Claro, seguindo a gente um pouso em Marte eu demoro na faixa de 40 a 45 minutos e com o ultraleve avançado demoro 20, 25. Bom, agora tá abastecendo, né? Com quantos litros aí? Mais ou menos uns 60, 70? 70 litros. 70 litros, né? E quanto gasta? E qual é a autonomia desse ultraleve? A autonomia, ele tem autonomia de 6 horas e meia. Ele gasta na faixa de 8 a 10 litros horas. Mas normalmente a gente faz tiro de 2 horas e meia, máximo 3 horas, aí para. Cafezinho, uma água, banheiro. Mas para onde? Volta aqui, né? Não, a gente navega o Brasil inteiro. E você pode descer em qualquer lugar com um ultraleve desse? Tem que ser uma pista como essa? Tem que ser pista. Então para pousar tem que ser uma pista, as regras são as mesmas de um avião homologado. Isso, pode ser, você pode estar pousando num sítio de voo, né? Seria uma pista de fazenda, pequenininha, menor. Entendi. Vamos lá? Vamos ver qual é? Vamos voar. O primeiro voo de trike no Brasil foi realizado em 1978 no Rio de Janeiro. O trike surgiu a partir de iniciativas de pilotos de asas delta que buscavam um jeito de voar sem precisar saltar do topo de uma montanha. Ele pode ser transportado e pilotado com facilidade e experimentar o vento batendo no rosto é um dos grandes atrativos dessa aeronave. Apesar de compacto, ele pode voar a uma altura de 15 mil pés, atingir a velocidade de 120 km por hora e ainda pousar e decolar em espaços curtos. Todo ultraleve só pode operar em condições visuais, não sendo permitido o voo por instrumento. Entre os pilotos, o trike é visto como a moto da aviação,
tanto pela forma de pilotar como pela visão 360 graus. O Trike é um aparelho muito seguro para voos de lazer com a família. Pezão, valeu aí pelo voo. Muito bacana. Eu imagino que você tenha voado só em aeronaves fechadas. Com certeza, a primeira vez que fiz um voo Então nele. faz aberto, tem aquela sensação, aquela toda a liberdade de repente do nada, né? 360 graus de visão, então... Você tem a sensação de que você não está preso a nada. Né? Realmente está voando sem nada. E se fizer qualquer movimento para o lado, você vai embora. Mas é aquela outra coisa que também está explicando, como é pendular, né? Não tem perigo, de pegar uma térmica, um vento mais forte, virar no dorso, isso não existe, ele é totalmente estável o voo dele. 5 minutos de voo, já volta com o sorriso abraçado no rosto. Com certeza, é uma experiência que vale a pena ser feita. Gostei, não esperava. E, pô, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, porque primeiro a gente nunca esquece. Né? Seja bem-vindo. O Esquadrão de Demonstração Aérea, mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, pinta o céu com fantásticas acrobacias que exigem um alto grau de treinamento dos pilotos. E olhando para esse quadro, é quase impossível não se impressionar com esses artistas do ar, que parecem usar o avião com a mesma facilidade que um pintor usa um pincel. A Esquadrilha da Fumaça surgiu em 1952 na antiga Escola de Aeronáutica, no Rio de Janeiro, por iniciativa de alguns instrutores de voo. Em suas horas de folga, os aviadores treinavam acrobacias em grupo com o propósito de encorajar os cadetes a acreditarem mais em suas habilidades e na segurança das aeronaves utilizadas na instrução. A acrobacia ela surgiu na Primeira Guerra Mundial como formas de combate aéreo nas evasivas e nos enquadramentos das aeronaves de combate, na tentativa de uma aeronave abater a aeronave inimiga. E aonde é que entrou a fumaça aí? Bom, a fumaça, o objetivo da fumaça é mostrar a trajetória dessas acrobacias. Isso é, mostrar o conjunto das aeronaves formando o seu voo em formação, né, compondo o voo em formação, e mostrar a trajetória da acrobacia e com isso trazer mais beleza e mais visibilidade ao conjunto de manobras. O ano de 2013 entrou para a história da Esquadrilha da Fumaça, pois marcou o início da implantação de sua nova aeronave, o A-29 Super Tucano. Bom, Major Tonisso, então esse aqui é o cara. Esse é o A-29, né? Super Tucano. Super Tucano. O Super Tucano é um avião muito utilizado para patrulhamento aéreo. Por poder realizar manobras em baixas velocidades, ele é capaz de interceptar aviões mais lentos, algo impossível para os jatos. Aqui é o escapamento, né? Aqui é o escapamento da onde sai a fumaça. A fumaça é gerada nesse escapamento. Você podia falar rapidinho pra gente dessa pintura? Por que a escolha dessas cores? Que é muito lindo isso, né? A pintura, ela foi selecionada, logicamente, para se referir às cores nacionais, né, da bandeira nacional. E nós temos essa pintura em base poliuretano, né, uma pintura específica para a aeronave. Ela foi feita nos mesmos moldes, né, que o T-27, né, que é a pintura que tinha, só que com uma diferença. As cores foram modificadas. São cores Federal Standard, que nós chamamos, né? Faz parte de um padrão. É um padrão internacional, né, de cor. E são as cores que se referem às cores da bandeira no mais próximo possível, né? Acabei de perceber aqui que só há um banco aqui. É só um piloto que vai nessa aeronave? Nós temos... Eu já vi 2 pilotos. Isso, nós temos 11 aeronaves. Das 11, nós temos 3 que nós chamamos biplace. Ela possui 2 postos de pilotagem, biplace. Né? É o que você viu lá fora, com um piloto na frente e outro atrás. E as outras aeronaves são monoplace, que é essa que você está vendo aqui. Só tem um posto de pilotagem. Beleza, Major. Muito obrigado aí pelas informações. Obrigado. Olha aí o A-29, Super Tucano, hein? Eu acho que não tem nenhuma criança no Brasil que olha para o céu e vê a Esquadrilha da Fumaça voando e não sonha em ser um piloto da Esquadrilha da Fumaça e pilotar um avião como esse aqui, o Super Tucano.
E o que é pilotar essa máquina? Em termos de velocidade, de acrobacias, e qual que é a sensação de você voar esse avião? Primeiramente é a liberdade, né? Você voar, o piloto, né, sabe que voou, saiu do chão, é aquela liberdade. E você fazer acrobacias com o avião, aí retoma aquela criança, né? A gente não é criança ousada, abusada, não. A gente tudo com a segurança de voo em mente. Tudo é exatamente estudado e se sabe exatamente a curva que você vai fazer. Exatamente, nada é feito a improviso. Olho, né? Nada a improvisar. Improvisar não dá certo na aviação. Existem manobras que vocês fazem só no treinamento e não fazem necessariamente na frente do público? Existe isso? Como é que funciona? Não, as manobras que a gente treina, a gente exibe para o público, tá certo? A gente demonstra para o público. A gente treina bastante para gerenciar o risco ali. Pô, tantas vezes que tanto é que eu sou o número 4. Eu só vou executar manobras referentes ao número 4, para não ter dúvida. Quer dizer, cada piloto na esquadrilha tem a sua posição, a sua posição fixa. Exatamente. E ele treina aquela posição sempre. Exatamente. Não é número 4, número 4, número 3, número 3, 2 é 2, 7 é 7. Bom, Major, a gente está aqui dentro do Super Tucano, realmente um sonho realizado. Eu queria que você me explicasse um pouco aqui, que eu vejo que ele já tem a tecnologia mais avançada da aviação, né? A gente tem 2 telas de LCD aqui. Para que serve cada uma delas? A da esquerda, normalmente, a gente utiliza para navegação, instrumento, sistemas que a gente tem um painel múltiplo de alarmes, a gente coloca aqui também do lado esquerdo. E na direita, normalmente, a gente deixa onde fica a performance do motor, temperatura, pressão, o sistema de combustível. Outra coisa que eu notei, esse punho aqui, quer dizer, esse banco ele é ejetável. Esse assento é ejetável. Esse daqui é o 00, a gente fala 00, que do jeito que você está agora, se a gente não estivesse embaixo do hangar, né, você consegue se ejetar e de cair. Cair com paraquedas aberto. Paraquedas aberto. Por isso que a gente fala 00. É 0 de velocidade e 0 de altura. E vocês usam uma máscara, né? O que é aquela máscara? É oxigênio, alguma coisa que auxilia? Então, é um oxigênio, né, que devido à sua altitude, ele vai dosando o oxigênio e o ar externo. Ela faz uma dosagem correta para você, o oxigênio sob demanda. Bom, Major, quero te agradecer aí por me colocar dentro dessa aeronave, desse sonho. E agora a gente quer ver a Esquadrilha da Fumaça voar e fazer as belas apresentações aí que vocês costumam fazer. Fernando, foi um prazer tê-los aqui e a gente também está nessa luta, né? Nessa corrida para a primeira demonstração. Major, muito obrigado. Estamos pertinho aqui do Capitão Glauber. Tudo bom, capitão? Ele vai fazer o primeiro voo dele solo na Esquadrilha da Fumaça. Ele agora é realmente um fumaceiro. Vamos desejar para ele boa sorte. Tudo de bom, capitão. O voo solo é o primeiro voo que o piloto realiza sem um instrutor a bordo da aeronave. Os pilotos que ingressam na Esquadrilha da Fumaça são militares e já possuem muita experiência de voo. Mesmo com toda essa experiência, eles passam por um treinamento com um instrutor para se familiarizar com a aeronave e com os procedimentos das acrobacias. Quando o novo piloto da esquadrilha está pronto para assumir o comando sozinho, ele realiza o seu voo solo. Após a realização do primeiro voo solo, os pilotos são recebidos com muita honra pelos demais integrantes do esquadrão para o batismo. Isso aqui é um símbolo que eles recebem depois que eles fazem o primeiro voo solo. É um cachecol, olha que bonito. Agora a gente pode parabenizar o capitão chamando ele de fumaceiro, né? Opa, tamo aí. É feito esse corredor de honra aqui que o capitão recebe na chegada até o momento onde ele vai ser batizado. Saca aí! Capitão, é o seguinte, eu acho que tem um carinho maior com o senhor, porque com o outro fizeram mais agrados nele nesse corredor de honra e aqui foi pouca água. Por que isso? Todos foram comandados dele aí por 3 anos, então estão todos com certeza também vibrando junto com ele por mais essa conquista. Mas com certeza aqui a Fumaça é uma família, estão todos muito felizes. Parabéns, hein? Obrigado. Muito bacana, bacana a gente aqui e participar desse momento.
Obrigado. Agora, os pilotos começam a treinar suas posições dentro da esquadrilha para divulgar o nome da Força Aérea e representar o país em âmbito internacional. E no próximo programa, vamos até uma das maiores fábricas de aviões do mundo descobrir como essas aeronaves são criadas. Vamos ter a experiência de voar um simulador de Boeing 737-800 e saber como funciona a torre de controle de um dos aeroportos mais movimentados do país. Até o próximo Aero, por trás da aviação.